Olá, amigos. Boa noite. Estamos aqui, terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. O ano está chegando ao fim e nós, nessa situação tão diferente que jamais poderíamos imaginar passar. Mas estamos felizes porque estamos juntos, estamos aproveitando, não paramos todo esse tempo, graças a Deus, temos tido a oportunidade das nossas reflexões, como sempre. Então agradecemos muito os amigos que estão conosco, Célia, Tânia, Jane, Gil, Sebastiana. Os amigos já estão chegando, partilhando conosco. É sempre para nós um motivo de muita alegria quando podemos estar juntos e ainda abraçando algo que nos dá extremo conforto ao coração, que nos remete a tudo que é bom. Agradecemos os coraçõezinhos, agradecemos os positivos. Boa noite ainda a Laura, que nós estamos vendo aqui também. Sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe. E vamos às nossas preces de hoje, para então darmos continuidade aos nossos estudos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolvam, acalmando os nossos corações e iluminando as nossas consciências. De tal forma, Pai, possamos nós aproveitar ao máximo desses amigos espirituais que nos vêm trazendo as boas intuições, as boas inspirações, para tirarmos melhor proveito de todos os ensinos que nos chegam. E assim, Pai, fazemos escolhas mais felizes para o nosso caminhar terreno. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, e vamos então iniciando a nossa noite de hoje nos estudos da obra Livro dos Médiuns que temos visto. E o Livro dos Médiuns para nós, ele é uma referência, é uma cartilha a todo aquele que se dispõe a pesquisar ou participar ou viver as experiências, o lado de experiências fenomênicas que a doutrina espírita nos proporciona, nos orienta, porque essa experimentação não nos prende, não nos apenas nós espíritas fazemos isso, não, elas acontecem, inspirações, intuições, elas acontecem sempre, as clarividências sempre aconteceram com o ser humano na face da Terra. A diferença é que, através dos estudos, nós podemos então ter uma visão mais segura, podermos experienciar tudo isso de uma forma mais correta, mais segura, que faz falta para todos nós. Assim, meus amigos, nós estamos no capítulo 25, que trata das evocações, ou seja, do nosso chamamento para os entes queridos, ou os amigos espirituais, ou os benfeitores, ou até aqueles que se comprazem em vincular-se aos malfeitores. Qualquer vínculo de pensamento é sim uma evocação, é uma conexão que se estabelece, o pensamento muito rápido possibilita então este link. E assim vamos estabelecendo essas conexões mentais com outros seres. Vamos lá, o nosso boa noite a Dilza, vamos a quem eu não vi ainda, Marcos, Rosângela, Cláudia, Terezinha, Laura, Alexandre, Rosa, Marcos, Thelma, Edna, os amigos que estão já dando o seu boa noite e que Deus nos abençoe. Gente, nós estamos nesse capítulo 25, falando das evocações, num trecho em que Kardec selecionou perguntas sobre as evocações. Anteriormente, dentro desse capítulo, ele fazia dissertações a respeito. E depois ele vai elencar uma série de perguntas a respeito das evocações. Nós já vimos 11 questões, nós dissemos que são 60 e que, portanto, nós teríamos alguns encontros dentro ainda do capítulo 25. Então vamos para a questão de número 12, que é colocada nesse capítulo de O Livro dos Médiuns. Há algumas disposições específicas para as evocações?
Será que existe algum comportamento, algum ritual, algo que seja o indicado como uma fórmula para as evocações? Há alguma orientação nesse sentido, ou só funcionaria, ou só teria resultado se assim procedêssemos? E os espíritos responderam: a principal disposição é o recolhimento, quando se deseja a comunicação com espíritos sérios. Então, o recolhimento é aquietarmos a alma, entrarmos em prece, em vibração, em pensamentos positivos, se queremos o auxílio, se queremos aproximação de espíritos sérios. Com fé e o desejo do bem, a maior capacidade para se evocar espíritos superiores. Então existe a fé e o desejo do bem. Veja bem, nós estamos falando nessas disposições específicas dentro do espiritismo, da experimentação mediúnica no espiritismo. Em outras tradições que também têm experimentações mediúnicas, elas seguirão seus rituais. No espiritismo não há qualquer pré-formatação, não há qualquer ritual. O que se recomenda apenas esse recolhimento, o desejo do bem, a fé, a oração, o pensamento positivo. É isso que se pede ao médium espírita para ter um bom amparo de espíritos superiores. Ao elevar a alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, a gente se identifica com os espíritos bons e os dispõe a se manifestarem. Vejam que os próprios espíritos dizem, nós não temos uma capacidade de mantermos muito tempo a nossa mente quietinha, focada, voltada para um pensamento único. A nossa mente, ela é fugidia. O nosso pensamento é fugidio, nosso pensamento é fugidio. Então não conseguimos manter por muito tempo o mesmo pensamento. Então é bobagem de nossa parte pensarmos que durante uma tarefa mediúnica nós teríamos que ficar ali presos a um único pensamento, a uma única oração, a um único comportamento. Não, isso nós não conseguimos mesmo. O nosso pensamento, ele é saltitante. Então, o que os espíritos dizem? Que ao elevar a alma por alguns instantes, então alguns instantes de prece, alguns instantes de quietude interior, alguns instantes de pensamento positivo são suficientes para sairmos do ponto em que estávamos e subir um pouquinho, elevar um pouquinho. E ao elevar um pouquinho, neste momento, nós conseguimos nos identificar com uma outra faixa vibratória de espíritos melhores que nós. E aí podemos ter essa conexão. Então não é algo de sacrifício ou de difícil manutenção do pensamento, não. Mas que possamos a cada instante vibrar, orar, pedir, e voltamos ao nosso ponto, e mais uma vez, então vamos ficar fazendo como ondas, onde temos a crista da onda, a depressão da onda. A crista da onda seria a elevação maior, no momento da prece, no momento da vibração positiva, no momento do desejo do bem, e voltamos para a depressão, que seria o ponto em que verdadeiramente cada um de nós está na evolução espiritual. Tem mais um pessoal aqui para a gente dizer boa noite, que eu acho que eu ainda não disse. A Rosa, a Thelma, vamos ver, Cidinha, Mara, seu Antônio, Ivete, olha, são muitos amigos, Vladimir, Edith, Cláudia, Lília, todos aqui conosco, graças a Deus. Então, nessa questão número 12, fica bem claro para nós, não há nada específico. Há momento de quietude, há momento de recolhimento, há momento de prece, de confiança em Deus e desejo do bem. Basta isso para termos a possibilidade dessa conexão
de uma forma mais fácil com espíritos mais elevados. Na questão número 13, a fé é necessária para as evocações. Veja bem que na 12 já se falou da fé. E ele reforça outra vez. Fé é fidelidade, é confiança. Isso é necessário para as evocações? E os Espíritos dizem, a fé em Deus, sim. É necessária para as evocações. A confiança em Deus, a fé em Deus, o crer em Deus, estar fiel a Deus. Estar fiel a Deus é estar fiel à lei do amor, à lei de justiça e à lei de caridade. Por isso é fundamental. São 3 leis que representam a divindade: fé, amor, justiça e caridade, que representa então a Deus para nós. Então, ter fé em Deus é procurarmos nos manter íntegros dentro, sim, do amor, da justiça e da caridade, para termos essa fidelidade ao Pai Celeste. Quanto ao mais, a fé se desenvolverá com o desejo do bem e a intenção de instruir-se. Então, o nosso primeiro ponto é confiança em Deus. Depois, vai crescendo essa nossa confiança, indo para o caminho do desejo do bem, então de uma ação, né? Agora já estamos entrando numa ação. E a intenção de instruir-se, de conhecimento, de buscarmos uma visão melhorada de todas as coisas. Tudo isso vai nos ajudando a ter entendimento diferente dos fatos. Então aí nós vimos a questão de número 13. Vamos ver aqui. Vocês sabem que nós gostamos de usar caderno ainda. Pode ter tudo online, mas a gente ainda gosta de livro de papel e caderno de papel e caneta na mão. É assim que nós costumamos fazer nossos estudos e é assim que gostamos então de proceder. O professor tem dessas coisas, gosta de um caderno e de um lápis, gosta de um livro de papel, é a nossa maneira de ser ainda. Mais uma turminha para nós dizermos boa noite, que eu não vi aqui. Eliana, Isabel, a Lourdes, nossa companheira, Eliane Moura, todos bem-vindos, todos partilhando desse momento de alegria. Questão número 14. Reunidos pela unidade de pensamentos e intenções, os homens se tornam mais fortes para evocar os espíritos? Olha a pergunta. Havendo uma união com as pessoas daquele grupo que estão realizando o que nós chamamos de trabalho mediúnico, a unidade de pensamento. Então não é só uma união de almas queridas, de companheiros de jornada, de amigos que participam conosco. Isso são elos de simpatia. Mas para termos o amparo de espíritos superiores, nós vamos precisar de um pouco mais do que isso. Nós vamos precisar ter sim uma unidade de pensamentos, todo mundo direcionado para um único ponto. Então, se aquele dirigente do trabalho diz, olha, agora nós vamos vibrar por tal pessoa, por tal lugar, onde a situação está complicada, está difícil, aquele leito de hospital e todos aqueles que lá estão passando muita aflição, ou aqueles que recentemente desencarnaram e nós vamos ali, lembrando de cada um deles, dirigindo o pensamento a este ou aquele, citando seus nomes. O que aquele dirigente está fazendo é de coordenar as mentes para o mesmo objetivo. Então, o bom trabalhador, nesta hora, ele não vai estar pensando nos seus, naquilo que aconteceu ali na esquina, na rua da sua casa, fazendo pedido por este ou aquele que ele levou em particular. Porque às vezes levamos o nome, o endereço de algum amigo, algum ente querido, que nós queremos um amparo, uma proteção, é o nosso particular. Mas naquele momento em que estamos iniciando o trabalho, a vibração,
que depois poderíamos até deixar livre para que cada um pudesse mentalizar os seus e enviar até eles algumas energias mais positivas naquele ambiente, mas existe um momento em que todos precisamos ter foco, juntar os nossos pensamentos, unir os nossos pensamentos, também as nossas intenções de trabalho, de realização. É uma equipe, e uma equipe tem um trabalho em conjunto. E isso torna então mais forte aquele grupo para evocar os espíritos. E eles respondem: quando todos se reúnem pela caridade para o bem, conseguem grandes coisas. Então significa que há sim um direcionamento, todos precisam vibrar naquela direção, seguir aquele pensamento. Vejam como é importante a quem vai fazer a prece no trabalho, fazer em voz alta, de forma audível para todos, porque a nossa responsabilidade, a nossa ligação será mentalmente irmos seguindo as palavras que estão sendo ditas por aquele que está fazendo a prece, dirigindo uma meditação, fazendo um pedido, uma vibração, e nós temos que seguir mentalmente. Não é cada um sair fazendo a sua moda. Quando juntos somos união e somos um ponto a vibrar em uníssono. Então, dizem os espíritos, quando todos se reúnem pela caridade, não é um trabalho para fazer o bem, é para fazer o bem. A caridade em todas as suas formas e o bem conseguem grandes coisas. Nada é mais nocivo, eles vão colocar uma observação nessa questão. Nada é mais nocivo para o êxito das evocações do que a divergência de pensamentos. Então, quando reúne-se o grupo mediúnico, se cada um está pensando numa coisa, fica muito difícil desse trabalho ter um resultado bastante positivo, porque as pessoas não estão ali com as mesmas intenções. Lembram-se aquele caso de que eu contava a vocês, já contei que em Uberaba nós estávamos numa manhã de evangelho no Pedro e Paulo, e o Bacelli psicografando e cartas, e ali nós torcendo por uma mãe cujo filho havia desencarnado, como tantas outras, mas ela estava em tanto desespero, tão abatida, tão acabada, que nós nos compadecemos e ficamos todos torcendo por ela, porque vimos o estado em que ela se encontrava. E o filho dela foi o último a mandar uma mensagem, e ele disse exatamente isso, que ele teve muita dificuldade em vencer um cipoal de pensamentos. Os pensamentos estavam tão ali misturados, cada um na sua, que parecia um cipoal, que ele não conseguia avançar dentro daquela floresta de cipós que emaranhavam, que eram os pensamentos humanos que ali estavam dos encarnados. Então nós vimos isso, né? Que eu não entendi a pergunta da Edna. É com relação ao juro. É verdade, Edna, continua assim. Deixa eu explicar o que é isso, senão o pessoal vai ler essa nota e de repente não sabe do que se trata. Como sempre eu vou fazer palestras fora de Taubaté, a Edna não é de Taubaté, e eu vou fazer as palestras, e quem me leva, claro, que é o marido, é ele quem dirige. Então ele sempre brinca que ele é o médium de transporte, porque ele me transporta para todos os lados. E aí a Edna está perguntando a ele aqui, porque ele disse que está assistindo o estudo. Ela diz aqui: o senhor continua sendo médium de transporte da Marina? Graças a Deus, Edna, ainda continua sendo o médium de transporte. Onde podemos, vamos sempre juntos, claro,
Raras vezes ele não pôde fazer esse papel, mas os amigos nos socorreram. Mas continua assim, graças a Deus. É que as pessoas iam olhar, não sei o que iam pensar desse médio de transporte aí. Mas é isso, gente. É para vocês verem como até para a realização de um trabalho, nós precisamos de ajuda. Nós não fazemos sozinhos nada, nada. Nós precisamos de alguém que colabore conosco, que nos permita a realização da nossa parte. Cada um fazendo o seu papel. Cada um, porque é um trabalho sempre de equipe. Então, nós precisamos aprender isso, né? Aprender isso. E essa equipe, nós estamos falando de mediunidade, esta equipe, ela não se restringe apenas aos encarnados que estão conosco. E eu vou contar uma outra historinha para vocês que aconteceu na terra da Edna comigo. Estava eu lá, certa noite, fazendo uma palestra, a casa, como sempre, cheia, vários amigos, né? E tinha uma senhora que eu nunca vi lá naquele ambiente que eu costumo ir. Não conhecia aquela senhora e ela sentou-se na primeira fila. E ela me parecia até um tanto assim, insatisfeita com a palestra ou desatenta. E a gente que está ali falando, está levando aquilo que a gente preparou como assunto da noite, a gente nota essas coisas. E a mim me preocupa de que aquela pessoa não esteja entendendo, não esteja se agradando alguma coisa que eu estou falando indevidamente. Claro, a gente tem consciência do que faz, prepara, mas fica olhando o feedback das pessoas para ver se o caminho é aquele, né? E ali fomos a palestra inteira e eu com essa dúvida, que eu achava que ela não estava se agradando. Quando terminou a palestra, ela veio falar comigo. Eu falei, ai meu Deus, ela vai falar alguma coisa de desagrado, que ela não alguma dificuldade que ela em perceber o que a gente estava levando como reflexão aquela noite. E ela veio e me disse assim, olha, eu estava aqui, é a primeira vez que eu venho a esta casa. É a primeira vez que eu assisto uma palestra da senhora. E eu ali esperando o que vinha depois. E ela disse assim, no entanto, a senhora sabe que eu quis sentar mesmo na primeira fila para ouvir melhor, observar melhor, como era a primeira vez, não conheço as pessoas aqui e tal, mas entrou uma senhora e se sentou do meu lado. Eu falei, Jesus, a palestra inteira essa mulher estava aparentemente sozinha. Tinha uma cadeira vazia do seu lado direito e do seu lado esquerdo. E ela disse, ela se sentou do meu lado. Ela disse, olha, era um espírito. E eu fiquei mais atenta. Ela disse assim, interessante que ela se parece com a senhora. E sentou, ela vestia um vestido assim, e se sentou e fez um gesto de como aquela senhora chegou e se sentou. Bom, não precisava nem continuar a conversa para eu saber que era minha mãe. Eu sabia que era minha mãe. Era o vestido, um vestido que ela gostava, era o jeito de sentar-se, que ela sempre fez esse gesto. E ela disse assim, olha, e ela começou a conversar e eu queria prestar atenção na palestra. Eu falei, é minha mãe, essa é minha mãe. Começou a falar comigo e eu queria prestar atenção. E ela disse assim, tá vendo? É minha filha, eu assisto todas as palestras dela. Eu venho toda vez assistir palestra dela, até que chegar. E ela começou a falar. E ela queria prestar atenção e não podia. Aí chegaram 2 espíritos com umas roupas claras, altos, e disseram para ela assim, vamos, você vai assistir em pé lá atrás, porque aqui você está incomodando com a sua conversa. E assim,
ela pediu àquela senhora, então, que depois da palestra me mandasse um beijo, porque ela estava ali. Não nos falta ajuda espiritual. Eles estão sempre junto de nós. E uma pessoa que não me conhecia, que não era habitual daquela casa, que nunca tinha assistido uma palestra, descrever com tal perfeição a minha mãe era para alguém que estava vendo mesmo. E as características, o comportamento, enfim, era aquilo mesmo. Então a gente fica muito satisfeito de ver isso, que mesmo os desencarnados, nossos amigos espirituais, nossos entes queridos, eles vêm no momento dos nossos trabalhos, porque o trabalho mediúnico não se restringe àquela ideia de sentar-se ao redor de uma mesa para receber espíritos. Não. Estar médium é estar ponte para pensamentos e em qualquer lugar e em qualquer hora. Então, quem está fazendo um estudo, uma palestra, uma reflexão, pode a intuição, a inspiração, a presença deles para nos ajudar a ter os pensamentos mais claros, ideais para aquilo que nós estamos tratando. O outro que está ali atendendo alguém, um doente, está à cabeceira de alguém ou vai visitar uma pessoa que está necessitada de ajuda, este outro é muitas vezes médium, instrumento do mundo espiritual para a boa palavra, a palavra de conforto, a palavra de bem-querer, a palavra de força, de alegria, de confiança, de fé. Por isso que nós dissemos, mediunidade não é privilégio de espírita, é de todo ser humano, onde quer que ele esteja. O que é importante é que nós possamos verdadeiramente estar bem intencionados. Quando vamos visitar alguém, quando vamos levar uma palavra, quando vamos prestar uma ajuda, quando nos envolvemos de alguma forma, que saímos do nosso mundinho para outras criaturas. Então, quando bem intencionados, estamos sempre bem assistidos. E no trabalho mediúnico, muito mais. Porque no trabalho mediúnico, todos se reuniram ali para poder, então, vibrar por alguém, pedir por alguém, ajudar alguém com energias renovadas, com orientação de uma palavra boa. Estão aí. Então, o chamamento do Livro dos Médiuns é para isso, quando todas as pessoas se reúnem pela caridade para o bem, conseguem grandes coisas. Até termos os nossos entes queridos junto de nós e que outros possam ver e ser o médium deles a trazer os recadinhos que confortam o nosso coração, que nos ajudam a não desistir, a vencer as dificuldades, a continuar na luta. É isto, nós todos temos sim sempre este amparo. Nada é mais nocivo, dizem os espíritos, para o êxito das evocações do que a divergência de pensamentos. Se cada um está para um lado, não está interessado, não está vinculado. No quesito, por exemplo, que a gente participa muito, que é a questão dos estudos, das palestras, né, dos evangelhos, quantas vezes se é dito que aquele expositor, ele precisa preparar o que ele vai trazer naquele momento. Ele tem que ler, ele tem que ver o assunto. E claro que na hora, às vezes, muda todo o disco, toda a conversa. Outros exemplos surgem, outros fatos surgem, a riqueza vem depois, mas ele tem que ter uma espinha dorsal daquilo que ele vai expor, que ele vai levar para as pessoas. Então, a obrigatoriedade é sempre estarmos estudando, preparando. Por quê? Porque quando fazemos isso, nós já estamos evocando os acontecimentos que virão logo em seguir e a espiritualidade amiga que estará nos dirigindo. Nós já estamos nos conectando.
Então, cada vez que vamos preparar o nosso estudo da noite e sentamos aqui à tardinha e vamos rever tudo isso, escrever, anotar, tirar, tal, onde está a nossa mente? Se não no acontecimento que virá às 20 horas. E se não na espiritualidade, naquilo de bom que possa vir. Então, esse fato já é uma evocação de súplica, de ajuda para a intuição, a inspiração, para a palavra adequada naquele momento, às pessoas que estarão conosco. Então, não comporta muitas vezes, não, os espíritos vão, na hora, os espíritos vão passar aquilo que é importante. Nós já sabemos o que aconteceu com o Divaldo quando ele não preparou, porque ele achou, até o filme da vida dele mostra isso, porque ele achava que Joana vinha e ajudava, Joana vinha e falava e ele só repetia. Um dia ela não veio. E ele de pé, olhando para o público, desesperado, sem ter um fio de meada de pensamento contínuo para poder apresentar para as pessoas. Então ela deixou ele alguns minutos plantado diante de uma plateia, aguardando a palavra, e ele não sabia o que dizer. Até que ela surge e diz, bom, aprendeu? Então vamos lá, da próxima você prepara. Ela veio salvar a noite, mas dizendo que na próxima ele prepararia. Boa noite, Xandinho. Então, gente, nós vemos isso, né? A nossa responsabilidade, e isso faz o link, faz estarmos prontos. Não justifica abrirmos mão daquilo que é da nossa competência, da nossa obrigatoriedade. Nós temos que estar prontos. E a espiritualidade muitas vezes muda na hora. Ela define de outra forma, ela escolhe de outra forma, ela faz de outra forma. Porque ela tem essa condição de intuir por outro caminho. Mas nós estamos levando a bagagem necessária. E é isto que vai dar o êxito de uma tarefa ou não. É termos esse manancial de possibilidades às mãos para que a espiritualidade possa se utilizar disso. Agora, as pessoas não querem fazer o menor esforço, não querem gastar um pouquinho do seu tempo lendo uma boa página, preparando alguma coisa, buscando a informação de outras criaturas. É muito interessante nós olharmos isso. Vamos lá então à questão de número 15. Já contamos história, mas é hora de lembrarmos a questão número 15. É útil o hábito de formar corrente, dando-se as mãos por alguns minutos no começo da reunião, porque era um hábito antigo, até em razão do campo magnético, da movimentação das mesas, que era um movimento, um fenômeno de efeito físico. Então as pessoas entendiam que tinham que fechar um circuito, como uma corrente elétrica fechada. E por isso davam as mãos, encostavam o minguinho com o minguinho, todo mundo sentado em torno de uma mesa. E esse costume de época veio passando. Como nós não temos o hábito de perguntar, mas por que ser assim? Não pode ser de outro jeito? A gente não contesta, e muitas vezes uma pessoa que conteste, aquele líder, aquele responsável, ele diz, não, é assim e pronto, e sempre foi assim, não vamos mudar, porque nós temos uma grande resistência em mudar a nossa maneira de ser. Sempre, em todos os aspectos, nós temos dificuldade, sim, em mudar o nosso jeito de ser. E aí Kardec perguntou, porque era hábito da época dele, e em alguns locais até hoje. É útil esse hábito de formar a corrente dando as mãos no começo da reunião? A corrente é um meio material que não produz a união entre vós se nela não existir pensamento. O pensamento não for uníssono. Dar as mãos somente não vai ter resultado nenhum se as pessoas não estiverem pensando a mesma coisa, querendo a mesma coisa, na mesma intenção. Só o fato de dar as mãos não faz daquela corrente
algo melhor, mais forte, mais positivo, mais energético, não faz. Mas se, dando as mãos, as pessoas se unem também em pensamento, na oração, na prece, no cântico, enfim, cada um dentro daquilo que entende ser o melhor, tudo vai funcionar bem. A questão é que nós temos que trabalhar isso em nós. E assim, os espíritos respondem a ele, né? É mais eficaz que essas coisas, ou seja, rituais, formas de comportamento, qualquer coisa que a gente pudesse agregar como comportamento material dentro do ambiente de mediunidade, mais eficaz que essas coisas é a união no pensamento comum, apelando cada qual para os espíritos bons. Então temos um foco. Bom, nossa reunião é para vibrar pelos que estão hospitalizados. Esse é o nosso foco. Todos deverão estar ali com a mesma intenção. Pensar nos hospitais, nos leitos de dor, nas aflições que invadem a alma, nas curas possíveis, na ajuda necessária, nos trabalhadores do hospital, médicos, enfermeiros que precisam tanto de vibrações, de energia, de força, de vigor para dar conta da tarefa. Quer dizer, esse é o foco. Agora, cada um vai pedir aos espíritos bons, através, seja a sua prece, a sua súplica, a sua forma de falar, se não houver um direcionamento da palavra. Cada um pensará exatamente isso. Não sabeis o que se poderia obter numa reunião séria, da qual se houvesse afastado todo o sentimento de orgulho e de personalismo, reunindo um perfeito sentimento de mútua cordialidade. Quer dizer, não sabemos. Se nós conseguirmos eliminar, vocês nem sabem o que se poderia obter numa reunião séria. E uma reunião séria, às vezes as pessoas acham que é ficar todo mundo com cara séria, não pode rir, não pode sorrir, não pode olhar para o outro, dar uma piscadinha de cumprimentando, nós não vamos fazer estardalhaço, mas podemos olhar para o outro, dar um sorriso, enfim, não tira a nossa seriedade de trabalho. A seriedade, uma reunião séria, é aquela que tem foco, que tem direcionamento, que as pessoas estão bem direcionadas a uma tarefa, conscientes do seu papel, colaborando para que tudo saia bem. Então, esta reunião séria, onde não exista orgulho e personalismo, isso aí tem que ser deixado de lado. O pensamento, a reunião é um ser coletivo, não há porquê este se orgulhar de ser médium disso ou daquilo, e este aqui achar que é o médium de primeira grandeza, o outro é de quinta grandeza. Isso é orgulho de nossa parte, e o orgulho derruba a possibilidade de auxílio, de vibração mais elevada. Orgulho e personalismo, porque há aqueles médiuns, infelizmente, que são personalistas e querem centralizar a reunião inteirinha neles. Ele é a grande estrela. Isso é personalismo. O médium não precisa disso. A grande estrela não é ele, serão os espíritos que possam se comunicar e trazendo alguma coisa de bom para as pessoas. Não é o médium. Porque se não, já foi, Kardec perguntou ao mundo espiritual, mas se não tiver tal médium, os espíritos, e daí? Outros surgirão e nos utilizaremos de outros. Não tem aquele, vai outro. Ele não é proprietário do espírito, o médium precisa entender isso. Se ele não estiver lá e aquele espírito encontrar afinidade com outro médium, ele vai se comunicar através de outro médium. Então deixemos personalismo de lado, deixemos o orgulho de lado, entendamos que é um grupo, é um pensamento de conjunto, é uma energia de conjunto. É isso que nós temos que aprender, é isso que nós temos que entender. E então nós vamos ter ali, dentro dessa questão número 15 ainda, né, esse fato de
deixarmos de lado o orgulho e o personalismo, reunindo um perfeito sentimento de mútua cordialidade. É outro ponto nevrálgico. Porque quando existem pessoas reunidas, grupos, equipes participando, nem sempre todos os membros da equipe são cordiais uns com os outros, são simpáticos uns com os outros. Às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente e não se falam, e não querem olhar para a cara do outro, nem querem sentar numa posição que fique de frente para o outro, porque ela não se dá com o outro. Ora, como é que nós estamos participando de uma mesma tarefa, onde os trabalhadores que vão realizar a tarefa não se toleram, não passam informação, não ajudam o outro, não querem olhar para a cara do outro? Como essa tarefa vai ser realizada? Então nós temos que ter atenção com isso. A cordialidade entre os elementos do grupo é fundamental para que haja sucesso no trabalho realizado, a ser realizado. A cordialidade. E é o mundo espiritual falando isso. Então, se há algum antagonismo, algum entrevero, alguma dificuldade, vamos sanar essa dificuldade. Vamos diminuir isso aí, porque não dá para que o trabalho se realize com pessoas que não se suportam. Eu digo, olha, procura então outro grupo, outra casa, vai ver outra situação, porque se não se consegue ajustar, antes que desgringole tudo que está sendo feito, é melhor que se separem. Mas não dá para ser assim. Nós temos que lutar para manter essa cordialidade, essa amizade, essa simpatia, essa vibração, e entendendo, pelo menos, por benefício de uma tarefa que estamos necessitados de realizar. Então nós precisamos, o Gil diz, cria-se harmonia, claro. Nós precisamos da harmonia entre aquelas criaturas que estão ali encarnadas, juntas naquele grupo, para que, estando em harmonia, a espiritualidade encontre, então, elementos suficientes para o trabalho. Num grupo desarmonizado, entre criaturas que não se suportam, que se estranham por qualquer razão, não há como produzir algo melhor. Então temos que ter esse cuidado, essa atenção. Na questão número 16, Kardec perguntou, é preferível fazer as evocações em dias e horas determinados? Veja que ele pergunta se é preferível, ele não está colocando como somente em dias e horas determinados. Esse é preferível, o resultado será mais positivo, será algo melhor ter as evocações com dia e hora determinados? E nós temos esse hábito no movimento espírita, os trabalhos mediúnicos, assim como todos os trabalhos, tem dia e hora nas casas espíritas. Tem o momento do evangelho, do passe, do atendimento fraterno e do trabalho mediúnico. Dia e hora pré-estabelecido. Ele perguntou, é preferível? Sim, e se possível, no mesmo local. Olha que interessante que os espíritos dizem. É preferível, eles estão dizendo que é melhor. O resultado é melhor quando tudo está acertado, agendado, combinado, e eles ainda dizem, dê preferência no mesmo local. A mesma sala, o mesmo ambiente, o mesmo centro. Então cai por terra aqui a ideia de trabalhos, vamos dizer, itinerantes. Cada dia num lugar, cada dia numa casa, cada dia atendendo uma pessoa. Isso não é conveniente. O conveniente é que tenhamos local, horário, tudo adequado para este encontro que é agendado. E aí ele vai justificar a razão deste até mesmo local e horário.
Os espíritos comparecem mais à vontade. À vontade no sentido de se sentir conhecedor do ambiente, da ambientação, das criaturas que estão ali. E esse é sentir-se à vontade. A Cidinha está lembrando do Evangelho no Lar. Nós fazemos o Evangelho no Lar, que é um trabalho mediúnico, porque todos entram em prece, em vibração, para que os nossos protetores, nossos anjos de guarda, possam vir ao nosso lar, nos ajudar com fluidos melhores. Nós temos dia e hora certa. Em nosso lar, escolhemos um lugarzinho e sempre estaremos ali naquele dia e hora certa para podermos fazer a nossa prece em família, o nosso momento juntos. Então, os espíritos se sentem mais à vontade, sabem, conhecem, sabem o que os aguarda. A vossa constância ajuda os espíritos a virem comunicar-se convosco. Constância, o trabalhador do grupo mediúnico, daquele que se propõe a essa tarefa, tem que ter responsabilidade na frequência. Na frequência. A vossa constância ajuda os espíritos a virem comunicar-se convosco. Então, é a constância do trabalhador, a sua presença. Não é, hoje eu vou, hoje eu não estou com vontade, não vou. Quem sabe na próxima eu vou. Se eu não tiver nada mais interessante para fazer, né? Não tiver um filme bom na televisão, eu vou. Então, constância faz parte da nossa disciplina. E constância do trabalho a ser realizado naquele dia e naquele horário. Nós vemos muitas vezes interromperem-se os trabalhos mediúnicos por coisas bobas. É carnaval, tem jogo do Brasil, é a seleção brasileira jogando, é quarta-feira de cinza, é não sei o quê. Nós vamos encontrando mil desculpas. E férias, eu nunca vi, férias. Médium tira férias, ele deixa de ser médium nesse período. Nós estamos igual esse pessoal aí com a história do Covid. Agora não tem Covid, pode sair todo mundo, vai votar. Acabou a votação, já tem Covid, então volta de novo. Que isso? Deixou de existir um vírus circulando porque alguém disse que agora pode e agora não pode? É a mesma coisa. Nós temos esse encontro e de repente agora eu vou, agora não vou, agora a gente faz, agora a gente não faz, agora a gente vai tirar férias. Não entendo. Pergunta para o vírus se ele tirou férias. Pergunta para os espíritos se eles tiraram férias. Mas então o médium não vai poder nunca descansar, tirar férias e fazer um passeio? Claro que vai poder. Outros estarão lá. Sai aquele, mas o outro está lá. Mas é dia de Natal, trabalho no dia de Natal, e daí? Quem pode, vai e participa. 2, 3, está ótimo. 10 faltaram porque tinham um compromisso com a família, está ótimo também. Então nós temos que pensar um pouquinho sobre isso, gente, porque nós banalizamos muito a tarefa mediúnica. E deixamos de executá-la por qualquer razão. Nós estamos no momento em que fomos obrigados a parar. E a espiritualidade amiga sabe muito bem as razões pelas quais não estamos podendo nos encontrar nos nossos ambientes de trabalho mediúnico. Mas estamos realizando de outras formas, estamos sendo instrumentos em outras situações. Mudou alguma coisa, mas não deixou de existir. Então nós temos que ver essa constância, porque ela ajuda os espíritos a virem se comunicar conosco. Eles têm suas ocupações que não podem deixar de repente para a vossa satisfação pessoal. Então, se não temos horário, se não temos regra, se não temos dia, nós queremos a qualquer hora fazer um trabalho mediúnico, nós vamos nos comprometer, abrir brechas para espíritos inferiores, enganadores,
Porque aqueles que verdadeiramente participam conosco também têm sua vida para cuidar. A vida continua. Não é por conta da morte do corpo físico que a criatura deixou de existir. Está lá seguindo a vida, tendo seus compromissos. Então, por conta disso, eles também têm, não pode estar à nossa disposição 24 horas por dia. Existe uma vida para dar conta. E aí, eles fazem uma observação sobre o local consagrado à reunião, onde podemos ter o recolhimento, se temos um local certinho para este encontro, ou seja, uma sala, um ambiente, o local que estamos acostumados, é mais fácil o nosso recolhimento naquele lugar. Quando a gente entra no centro espírita, assim como o católico entra na igreja, o evangélico ou protestante entra nos templos, ou um judeu entra lá num templo, numa sinagoga para o estudo, reflexão, quando se entra num ambiente desse, a alma se acalma e se sente com facilidade para essas conexões espiritualizadas, porque está num ambiente assim. É quase um condicionamento que nós vamos ter para com essa situação. Então, ter um ambiente, ter horário, ter dia, um grupo harmônico que participe, tudo isso vai fazer com que o nosso recolhimento seja mais adequado, mais perfeito para tudo aquilo que nós temos que realizar. Gente, nosso tempo passou tão rápido, que nós vamos nos limitar a mais uma questão apenas para podermos encerrar as atividades dessa noite. O Gil lembrou as palavras de Jesus, que nos diz, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, se Chico fez uma pregação de evangelho durante um ano inteiro, num ambiente sem público, sem ninguém. E ele estava lá, participando, fazendo a sua parte. Aparentemente sozinho, ele e um cachorrinho que o acompanhava. No entanto, nós estamos vendo que se pudermos nos juntar, pudermos participar juntos, será bem melhor do que sozinhos. Vamos lá então, para concluirmos nossos estudos desta noite. Questão número 17. Certos objetos como medalhas, talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos como pretendem algumas pessoas, porque muitas vezes as pessoas condicionaram a ter um talismã, a ter um medalhão, alguma coisa que a conecte. Na verdade, eu creio que isso serve mais para a pessoa do que para o espírito. Porque quando ela se prende a isto, quando ela olha aquele objeto e dá a ele o caráter de sagrado que ela entende ele merecer, é ela quem está se vinculando. Mas a questão era essa: eles têm a propriedade de atrair? É o objeto que atrai ou repele espíritos? A matéria não exerce nenhuma ação sobre os espíritos. O objeto, a medalha, o que quiserem nesse aspecto, não tem força sobre os espíritos. A matéria, aquilo que envolvemos a matéria com o nosso pensamento, com a nossa vibração, é outra história. A matéria em si não faz isso. Jamais um espírito bom aconselha semelhantes absurdos. Não há a menor necessidade. A virtude dos talismãs, então há uma virtude. A virtude dos talismãs, das medalhas, dos objetos, a virtude só existe na imaginação dos supersticiosos. A virtude que ele atribui.
de ser um objeto que atrai ou que repele. Isso só na cabeça de quem é supersticioso. Quanto a criatura que olha para aquele objeto como um referencial da sua fé, como um referencial do respeito, do desenvolvimento, das possibilidades que tem, é diferente. Porque ele não está dando ao objeto um poder que ele não tem. Ele está se ligando através do objeto a uma espiritualidade. É como para lembrá-lo nossa, eu vi esse terço, então eu vou fazer minha oração. Eu vi essa medalha de Nossa Senhora, eu vou aproveitar e fazer uma Ave Maria pelas pessoas necessitadas. Então não é o objeto em si, mas é o que este objeto serve de link, de ponte para ele lembrar-se desses compromissos com a espiritualidade. E vamos parar por aqui, na questão 17, hoje, lembrando que amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, estaremos aqui com o livro Pão Nosso, a lição 72, e fazendo a nossa noite de Evangelho. É algo que precisamos dar continuidade. Lembrando também que todos esses nossos estudos ficam lá no canal do YouTube, Marina Ferri, ou na página do Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas do Facebook. Vamos encerrar nossa noite hoje. Hoje é 1º de dezembro. Estamos entrando naquele mês que vamos ter lá no final do mês o Natal. Embora a associação de Natal com Papai Noel, né, que é algo que enche os olhos das crianças e é bonito de ver, é alegria, é sinônimo de presente, festa, mas é o mês de lembrar o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Então estamos entrando num mês assim poderoso, porque a psicosfera do planeta começa a mudar nesse mês, quando os corações começam a se lembrar do Cristo, do nascimento de Jesus, da grandeza dele na face da terra. Então, por alguma razão, nós começamos a nos espiritualizar um pouquinho mais quando chega dezembro. Por isso, podemos ajudar muito essa psicosfera densa, difícil, pesada, especialmente desse ano, se mantivermos durante esses dias do mês de dezembro o nosso pensamento constantemente vinculado a Jesus, ao seu nascimento, à sua presença em nossas vidas. E para lembrar Jesus neste 1º dia do mês de dezembro de 2020, nada mais justo do que lembrarmos de sua mãe, Maria Santíssima, aquela que ofereceu o seu ventre para que ele pudesse encarnar e estar entre nós. Então, o 1º dia deste encontro do mês de dezembro, nós queremos muito agradecer e suplicar a ela o seu amparo à humanidade e trazemos aqui aquele poema, uma prece em forma de poema que está na obra Parnaso de Além Túmulo, na psicografia de Chico Xavier, que diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora
a vossa missão sublime. Que Deus nos abençoe, que Maria, Mãe Santíssima, acolha todos os corações sofridos, amparando-os, conduzindo-os, fortalecendo-os na luta de cada dia. Que a paz permaneça entre nós, que Deus abençoe, que a luz se faça em cada lar, fortalecendo os corações, levando esperança, alegria de viver. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.